Olá, queridos, como vocês estão? Hoje, mais um dia de vídeo, dando sequência aí à nossa leitura do Dilema do Porco-Espinho. Paramos aqui na página de número 46, bem no finalzinho, então vamos dar sequência? Muitas outras pesquisas mostram o oposto da de 2009. Todas são unânimes em apontar as redes como vício, como comportamento obsessivo. Em outras palavras, ninguém está nos dizendo para abandonarmos celulares e computadores, mas para refletirmos sobre como usamos. O cerne da questão parece ser muito maior. Um clássico da sociologia, publicado em 1950, já alertava os pais de baby boomers sobre o efeito que estou descrevendo. David Riesman, em A Multidão Solitária, argumentava que a sociedade estava em transição de um estágio orientado para dentro para um estágio orientado para o outro. Até a geração da guerra, as pessoas eram profundamente influenciadas por pais e autoridades mais velhas e de sua comunidade, tendendo a reproduzir seus padrões de vida. No pós-guerra, Riesman detectava a diminuição da importância da vida familiar e comunitária e a ascensão dos meios de comunicação de massas. Nesse novo padrão, os indivíduos passavam a depender cada vez mais da aprovação de seus pares para tocarem a vida. As pessoas perderam a liberdade social e a autonomia individual, tentando ser como as outras. Se ele tinha alguma razão, quase 70 anos depois, vivemos a exacerbação disto. Temos vários mundos e muitas possibilidades ao alcance das mãos, mas usamos essas possibilidades para reafirmarmos a nós mesmos. A ideia inicial era a de que alargaria horizontes, mas o conteúdo digital que acessamos é o espelho de Narciso. Ouvimos apenas as músicas que nos atraem, buscamos somente notícias que nos interessam e rechaçamos o não familiar e o não usual. Elie Pariser, um jovem ativista e estudioso da internet, escritor do livro O Filtro Invisível, explica que algoritmos dos sites de pesquisa e das redes sociais filtram e personalizam nossas buscas e selecionam nossos gostos diante das informações que procuramos. Qual de nós nunca se surpreendeu ao entrar numa rede social com um anúncio de algo que procurou dias antes? Isso acontece muito. O algoritmo pode facilitar a vida, mas também impede os usuários da web de fluí-la indiscriminadamente. Ou seja, tenho a ilusão de liberdade de navegação, mas trafego em trilhos que construí inadvertidamente. Se tentar sair deles, descarrilho a composição. Segundo Pariser, os usuários são menos expostos a pontos de vistas conflitantes com os seus. Isolados intelectualmente, vivemos em bolha de informação e cultura. Daí o título original do livro, no Brasil publicado como Filtro Invisível. Somos seduzidos por conteúdos previamente selecionados para que gostemos deles. Profundamente conectados, vivemos isolados. Ele chama essa nova forma de solidão de isolamento, brincando com os nomes de produtos da Apple. O isolamento tem efeito na medicina. O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos registra que triplicou o número de casos de pacientes com transtorno narcisista da personalidade. Os pacientes são majoritariamente jovens com 20 anos. A geração dos baby boomers manteve os mesmos níveis desse transtorno que eram registrados antes do advento da internet. Os primeiros resultados de grandes pesquisas sobre os efeitos nefastos da solidão nas redes datam dos anos 1990, quando a internet ainda desconhecia algoritmos como os do Google e do Facebook. O primeiro estudo que encontrei é de 98, embora haja anteriores. Nele, pesquisadores da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, afirmavam que pessoas que passam pelo menos algumas horas por semana conectadas à internet tendem a apresentar crises de depressão e de solidão. No ano seguinte, estudos sobre o vício na internet, feitos pela Universidade de Nova York,
passaram a equiparar os efeitos de horas e mais horas no mundo virtual com o consumo de drogas e seus efeitos no corpo e na mente das pessoas. A psiquiatria levou tempo para entender a obsessão pela internet como um distúrbio, pois era complicado relacionar uma dependência com fatores não químicos. Kimberly, líder do estudo pioneiro, escreveu que, mesmo sabendo não se tratar de uma substância tóxica, o uso excessivo da internet provoca efeitos colaterais. Criava processos de dependência e isolamento. O que nos atrairia para esse vício seria a descoberta do novo, a sensação de liberdade, que não seria real, a negação do eu real, que viria de mãos dadas com a criação de uma nova e poderosa identidade virtual, o anonimato e a facilidade de se relacionar e encarar relacionamentos. Em nosso país, o problema é igualmente sério. Temos um importante centro de pesquisa e tratamento de viciados em internet, liderado por Cristiano de Abreu, na USP. Ele tem usado o termo autismo digital e criou um blog para discutir os problemas que estuda. E o que descobriram tantos estudos? Na verdade, deram corpo a inquietações sobre as quais venho escrevendo e falando há anos. O processo da solidão nas redes é de fato o que chamei aqui de solipsismo, que mescla práticas de solidão à depressão. O primeiro passo para isso é parar de interagir com o meio social. O indivíduo deixa de ver pessoas no mundo real, come pedindo online, conversa teclando, interage curtindo ou bloqueando. As trocas sociais cara a cara não são mediadas. Digo uma coisa e não tenho exata certeza do que o meu interlocutor pode me responder. Nós vamos encerrando por aqui hoje, na página de número 49, e vamos à reflexão do dia. Eu selecionei trechos muito interessantes para a gente fazer a nossa reflexão. E esses trechos estão aqui na página de número 48 e 49, quando ele diz assim: os usuários são menos expostos a pontos de vista conflitantes com os seus. Isolados intelectualmente, vivemos em bolhas de informação e cultura. Somos seduzidos por conteúdos previamente selecionados para que gostemos deles. Esses dois trechos que eu acabei de citar estão na página de número 48. Então a gente vai para a de número 49 para fazer a conexão com o que a gente acabou de ler aqui. O que nos atrairia para esse vício seria a descoberta do novo, a sensação de liberdade, e que não é real, ela não existe verdadeiramente. A negação do eu real, poder dizer que me negar a quem eu realmente sou e construir uma nova personalidade que eu gostaria de ter, que viria de mãos dadas com a criação de uma nova e poderosa identidade virtual, o anônimo e a facilidade de se relacionar e encerrar relacionamentos. Ou seja, tudo que a gente gostaria de fazer na nossa vida real e não temos coragem, a gente acaba manifestando nas redes sociais. Porque muitas vezes a gente coloca nas redes sociais uma persona, um personagem que a gente gostaria de ser, mas que na vida real a gente não suportaria ser. A gente não suportaria cortar relacionamentos que a gente atura porque não consegue encerrar esses ciclos. A gente, nas redes sociais, acaba construindo uma identidade da qual, na vida real, cara a cara com o outro, a gente não consegue expor essa personalidade. Então esse anonimato, essa proteção que a internet traz, acaba fazendo com que a gente torne o uso da internet viciante, se torne um vício, como diz aqui nos tantos estudos que a gente tem visto nos últimos tempos. A internet, como eu venho batendo na tecla com vocês, falando com vocês a cada vídeo, a internet ela pode ser completamente benéfica, assim como ela pode ser adoecedora. Vai depender do uso, vai depender da quantidade de tempo que você se dedica a ela e vai depender daquilo que você está consumindo. Então hoje a reflexão foi curtinha, porque é uma reflexão casada com a reflexão do vídeo passado. Então hoje o que eu gostaria de deixar como reflexão é: por que não ser aquela persona que eu construo na internet na vida real? O que essa persona faz na internet que ela gostaria de fazer na vida real e não consegue? Esse fica como ponto de reflexão da nossa leitura de hoje. Um beijo!